Olá, eu vou fazer a apresentação do seminário da disciplina de controle biológico. O tema do nosso grupo são as bactérias entomopatogênicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a caracterização dela, alguma morfologia, o modo de ação, como que essas bactérias elas atuam, né, nas pragas e algumas principais espécies com potencial de fazer o controle biológico, né, de alguma doença. Então, desde 1950, a demanda por defensivo agrícola ela aumentou, né, devido à necessidade de alimentos. Então, com essa demanda alta de defensivo agrícola, foi gerado muitos problemas também, porque não havia um uso correto desses defensivos. Então, muitas vezes utilizava demais, ou outras vezes descartava em um local não adequado e causava poluição, contaminação e até mesmo enfermidades em seres humanos, né, que são um dos principais consumidores de, da, do, da, das lavouras, onde são utilizados defensivos agrícolas, no caso defensivos químicos. Então, o manejo integrado de pragas, conhecido como MIP, ele surgiu, né, para tentar reduzir o uso dos defensivos, só que de uma forma que criasse estratégias para combater os patógenos, não unicamente usando um defensivo químico, mas procurando outras alternativas, né, para eliminar os patógenos das lavouras. Então, com o controle biológico inserido no manejo integrado de pragas, é uma importante alternativa ao uso incorreto e também muitas vezes o uso abusivo desses defensivos químicos para fazer o controle das pragas. Então, o controle biológico hoje ele é efetivo e ele atua de forma a auxiliar a alimentação humana e também, né, dos animais. As bactérias entomopatogênicas, elas podem atuar como um inseticida biológico, então ela vai fazer a sua função parasitar algumas estruturas de insetos e ácaros também, onde o objetivo principal é causar a doença desse ácaro, ou desse inseto, que no caso é a praga, e ocasionar a morte dele, já que são, já que essas pragas elas afetam bastante no plantio, né, do milho, da soja, do algodão e inúmeras culturas. Então, as bactérias entomopatogênicas elas podem ser divididas em dois grupos, como as não esporulantes, vou incluir os gêneros Serratia, Pseudomonas, Streptococcus e Xenorhabdus, e as bactérias esporulantes, que são divididas em anaeróbicas, que são as do gênero Clostridium, e as esporulantes aeróbicas, que pertencem ao gênero Bacillus e seus correlatos, que são as bactérias do gênero Bacillus, são as mais utilizadas para fazer o controle biológico, devido à sua segurança, principalmente em relação à saúde humana, onde ela vai interferir apenas no inseto alvo, né, na praga, e não na nossa alimentação e na nossa saúde. Então, esse gênero Bacillus é o gênero de bactérias mais utilizados quando a gente pensa em fazer um controle biológico utilizando bactérias. As bactérias do gênero Bacillus e seus correlatos, elas são cosmopolitas, podem ser encontradas facilmente em centros urbanos e pode ser encontrado em todas as partes do mundo. Então, ela pode estar presente no solo, nas plantas, na rizosfera, pode estar presente em um grão, tanto armazenado, às vezes no próprio solo, ali na lavoura. Pode estar presente também nos insetos mortos, fazendo a sua decomposição, e também entre outros. São bactérias gram-positivas, aeróbicas e também são anaeróbicas facultativas. A bactéria mais utilizada, além de ser do gênero Bacillus, né, a mais utilizada para fazer o controle é o Bacillus thuringiensis, né, que é uma bactéria tóxica, produz algumas toxinas, para insetos muito importantes que nós precisamos combater, que são das ordens coleópteras, que são aqui os besouros, a ordem Diptera,
que são as moscas, os mosquitos, a ordem Hymenoptera, que são as formigas, as abelhas, a Lepidoptera, que é a principal praga que a gente enfrenta, que são as borboletas, e antes de ser borboletas, são lagartas, né? Lagarta é uma das principais pragas nas culturas, não só brasileira, mas como mundial, né? E também produz toxinas que afetam os nematóides e eliminando essa praga. Bom, o Bacillus thuringiensis, agora a gente vai falar um pouco das principais espécies de bactérias. A gente vai começar, óbvio, pelo mais utilizado. Então, ela é uma bactéria esporulante, né? Que é quando ela está em um ambiente que não é muito agradável para a sua reprodução. Então, ela produz o seu esporo, que é uma forma bem resistente dessa bactéria, e é para quando ela encontrar um ambiente mais agradável, né, para se proliferar, esse esporo ele germina novamente em uma bactéria e ela vive novamente. Então, o esporo vai ser a forma dormente dessa bactéria. Só que durante essa esporulação, ela produz, o Bacillus thuringiensis, ele produz uma deltotoxina. Na verdade, ele produz uma classe de deltas endotoxinas, né, que são formadas a partir de uma inclusão proteica cristalina. É um conjunto de proteínas em formato de cristal. Essas proteínas em forma de cristais, ela foi descoberta a partir da morte de larvas de bicho da seda e que ela foi rapidamente, né, pensado se está matando o bicho da seda, pode ser que ela mate um outro inseto. Então ela foi um dos pioneiros a ser utilizado como agente de controle biológico. Em 1938, houve o primeiro produto de controle biológico, né, utilizando o Bacillus thuringiensis. Ele foi um produto produzido na França e produto chamado de esporeine. Ele utilizava o bacillus. Essa delta-endotoxina ela vai ser codificada por diversos genes, não apenas um gene, e ela não vai ser a única com uma ação, né, patogênica, entomológica. Ela produz também esse bacillus, além dessa delta-endotoxina, produz também enzimas como as hemolisinas, enterotoxinas, quitinases e fosfolipases. Durante a fase do crescimento de algumas tipos de bactérias, produz também algumas toxinas, como as toxinas VIP e CYP, e mais para frente eu vou falar um pouquinho delas. Então, produz inúmeras toxinas que são prejudiciais para os insetos. Além do Bacillus thuringiensis, eh, uma outra bactéria importante é a Penibacillus popilli e a Lentimorphus, que vão causar uma doença leitosa relatado em besouro japonês, né? Ele foi o primeiro programa de controle biológico utilizando essa bactéria para controlar a larva desse besouro, que ataca principalmente as lavouras de arroz. Então, a principal toxina que ele produz é a toxina que é uma proteína, né? A CRI2AA. Esse CRI vem de crystal, que seria o conjugado proteico em forma de um cristal, né? E essa bactéria ela vai facilitar, ela atua na larva, facilitando o rompimento do epitélio. Então, facilita a penetração na hemocélula do inseto e vai causar o rompimento dessa pelezinha, onde vai causar a morte do inseto. Outra bactéria interessante é a Lisinobacillus sphaericus. É uma bactéria mesofílica onde produz, durante a sua esporulação, ela produz as toxinas binárias, a BIN-A e a BIN-B, que também tem uma estrutura cristalina e ela vai ser tóxica para os insetos da ordem Diptera, que são as larvas, as lagartas, as borboletas. Nesse caso aqui, atuando bastante nas larvas de mosquito do gênero Culex, né? Que esse gênero Culex aqui é um dos mosquitos, um dos principais vetores de uma doença conhecida como a filariose, né? O uso dessa bactéria, ela se mostrou eficaz quando foi
realizado estudos, né? Só que há alguns fatores bióticos e abióticos, né? Tanto do ambiente onde vivem essas larvas, como o ambiente onde a bactéria vive, que ele vai influenciar na atividade larvicida, né? Mas ela tem um grande potencial contra as larvas desse mosquito. Outra bactéria é a Pseudomonas entomophylla. São proteobactérias gram-negativas, são aeróbicas, e elas expressam um peptídeo antimicrobiano chamado de diptericina. Então, ela produz toxinas do tipo TC, são os complexos de toxinas, com a capacidade entomopatogênica, né? Elas vão codificar gene associado à superfície celular, que vai facilitar a adesão dessa toxina na célula, e ela entra no intestino, né? A bactéria ela entra no intestino e secreta essas toxinas que vai causar perturbações no hospedeiro. Então, essa bactéria ela mostra resultados na ordem Diptera, Lepidoptera e a Coleóptera, que são as três principais pragas das lavouras. O Clostridium bifermentans é outra bactéria, né, essa é anaeróbica gram-positiva, ela produz também muitas toxinas, né? Nesse caso, ainda não foi isolado as toxinas dela, mas segundo estudos mostrou uma possibilidade para combater que possui uma ação tóxica contra as espécies de anófeles, né? E principalmente o Anopheles stephensi, que é um dos vetores da malária. Então é importante a gente ver que o controle biológico ele não necessariamente ele pode ser aplicado apenas em pragas da lavoura, mas também relacionados à saúde humana e também à saúde animal. Outra bactéria interessante é a Chromobacterium sutsugi, que é uma bactéria gram-negativa que produz proteínas inseticidas, né, com uma atividade semelhante a Photorhabdus luminescens e a Xenohabdus nematophylla, onde tanto essas duas espécies como a Chromobacterium sutsugi, ela apresenta atividade tóxica para a larva de coleópteros, lepidópteros e hemípteros, né? Então a maioria dessas bactérias elas atuam principalmente nas lagartas, que é uma das principais pragas presentes nas nossas culturas. As toxinas produzidas pelo bacilos, né, que são as bactérias mais utilizadas e com um potencial bem viável já e bastante aplicado já, tanto a bactéria em si como a tecnologia BT, que é a inserção dos genes, ao invés de utilizar o microorganismo, eu insiro apenas o gene no milho, no algodão, ou até mesmo em alguma cultura, né? Onde essa planta ela vai expressar essa proteína e a larva, o inseto, né, ao se alimentar dessa planta, sem ter o microorganismo direto, ele acaba morrendo da mesma forma, né? Então pode utilizar tanto o bacillus quanto a tecnologia BT. Então as toxinas produzidas são divididas em três partes. São as endotoxinas, que vão compreender as proteínas Crystal e a CIT, que vão ser tóxicas para alguns dos insetos da ordem Lepidoptera, que são as borboletas, né? Coleóptera, a Hymenoptera e a Diptera, e também para alguns nematóides. O mecanismo de ação dessas endotoxinas consiste na solubilização, e a toxina vai ser solúvel no intestino da lagarta e da praga em si, e vai se unir ao receptor, né? Quando essa toxina ela é inserida na membrana, ocorre a agregação de oligômeros e vai causar um desequilíbrio osmótico, onde vai ocorrer o rompimento da célula obviamente, a morte desse inseto. Aqui são algumas toxinas, alguns exemplos de toxinas, os seus insetos alvos e o receptor, onde ela se liga nas células desse inseto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um potencial aqui para o Aedes aegypti, que é a toxina CRI4BA. Tem um tamanho, o seu receptor
é a GPI fosfatase alcalina, onde ela tem um tamanho de 65 kilodaltons. Então, já foram identificadas tanto as toxinas, quanto os insetos alvos e também os receptores. Isso é muito importante para a gente estudar, né, qual praga que a gente, qual bactéria que a gente vai utilizar para determinada praga. As proteínas VIP e CYP, elas também são as toxinas, né, produzidas pelo bacilos, onde elas são divididas em 4 famílias. As proteínas VIP1 e a VIP2, elas são transcritas pelo mesmo operon e são proteínas binárias. Elas vão produzir uma atividade tóxica contra as larvas de coleópteros e também hemípteros. As proteínas VIP3, né, da família VIP3, é uma proteína não binária e ela causa a lise no epitélio intestinal do inseto. Já a proteína VIP4, ela ainda tem uma ação desconhecida, porém ela foi identificada. A proteína CYP, ela não vai ter um modo de ação ainda conhecido, só que sugere-se, né, que ela esteja relacionada com a formação dos esporos, que é a principal forma letal para os insetos em geral e para as larvas. Os complexos de toxinas, são as proteínas TC, são toxinas de várias subunidades e com peso molecular alto. São divididas entre os complexos A, B, C e D e são produzidas pelas bactérias gram-negativas e também pelas gram-positivas. O modo de ação ele vai ser semelhante aos das endotoxinas, que vão basear no rompimento do intestino do inseto e vai causar a morte dele, nas ordens Coleóptera, Lepidópteras e os ortópteros. Isso que são, né, os gafanhotos, que a gente também tem que lembrar que também são uma praga, principalmente para as lavouras de milho. O mecanismo de ação do Bacillus thuringiensis, que é o mais utilizado, ele ocorre da seguinte forma. Tanto os esporos da bactéria, que está diretamente na lavoura, que já produz a toxina Bt, né, em forma de cristal, como também o milho Bt ou o algodão Bt, que já possui essa toxina nas suas folhas, elas vão ser ingeridas pela lagarta, pelo inseto, e vai ocorrer uma solubilização desse cristal. A solubilização aqui ela acontece porque o intestino da lagarta ele é um intestino com pH alcalino. Então, ao invés dessa toxina, que é uma proteína, ela ser degradada, igual acontece no nosso organismo, ela vai ser solubilizada e vai ser ativa. Vai ser reduzir, vai ser ativa. Na hora que ela vai ser solubilizada, ela é dividida em toxinas menores e essas toxinas menores serão ativas. Então, vai ocorrer a inserção dessas toxinas nas células do intestino médio das lagartas, onde ela vai ter aqui a caderina, que vai ser o seu receptor, e quando elas se ligam na célula, ela causa um desequilíbrio osmótico nessa célula. Então ocorre que a osmose celular, que é a entrada, a saída de água, ela fica comprometida. Então a célula ela começa a receber muito mais água do que o necessário e acaba ativando, né, a morte programada da célula. Então ocasiona a morte tanto por lise celular quanto através da, da morte programada. Alguns produtos disponíveis no mercado que a gente encontrou, a gente separou 3, onde tem esse aqui da Copert, que utiliza o Bacillus ameloidefaciens. Ele tem 2 formas de ações, né, de ação. Ele pode formar um biofilme na raiz, vai ser colonizado por bactérias, e vai proteger contra o ataque dos nematóides. Pode ter uma ação também de antibiose, onde esse bacillus produz, além das toxinas, produz metabólitos, né? E também algumas enzimas que vão promover a desorientação e a degradação dos nematóides fitopatogênicos. Um outro produto é o turicídio, produzido pela Biocontrole. Ele vai ser utilizado, ele faz uso do Bacillus thuringiensis, a variedade Courstac, vai ser destinado ao controle de lagartas
que são da ordem das borboletas, das mariposas, das traças, que prejudicam inúmeras culturas. Então, ele vai atuar pela ingestão, vai provocar a paralisia do canal digestivo das lagartas, e até dentro de 1 até 4 horas depois da ingestão, as lagartas elas suspendem a alimentação, né? E mesmo assim, ela pode permanecer sobre a planta de 2 até 5 dias sem causar nenhum dano, porque a lagarta ela não vai conseguir mais se alimentar devido às suas células, né, terem morrido, as células do seu intestino. Um outro produto produzido pela simbiose, né, ele foi o primeiro, o BT Control. Ele foi o primeiro bioinseticida para o controle da Helicoverpa armígera. Foi o primeiro registrado no Brasil. Então ele é recomendado para o controle de lagartas em diferentes culturas, utilizando também o Bacillus thuringiensis, mas de uma cepa diferente, né? A resistência dos insetos à bioinseticida BT ela já vem sendo demonstrada desde a década de 90, onde foi encontrado no Havaí uma população da P. schistostella, que essa é uma vespinha, né? No Brasil, então, chegou em 96, 97 foi difundido entre outros países da América Latina e até hoje é encontrado essa vespa aqui, essa vespinha, também algumas mariposas, que são resistentes aos insetos BT, então aos bioinseticidas BT. Então é importante a gente ver essa questão de utilizar de uma forma adequada esses bioinseticidas para a gente não fazer igual a gente foi feito no passado, né, com o controle utilizando químicos, defensivos químicos. Então a gente tem que essas empresas, né, que produzem essas tecnologias, elas têm que possibilitar um manejo melhor para esses bioinseticidas, para que essa prática ela não se torne ineficiente, né? Para que ela continue sendo integrada no manejo integrado de pragas, e ela não se torne ineficiente. Então é interessante desenvolver mais estudos para evitar essa resistência da tecnologia BT, né? E o, como foi identificado a P. schistostella, foi estudado, né, o porquê dela ter desenvolvido essa resistência. Então, teve alguns trabalhos que mostraram que poderia ser um gene que esteja relacionado à baixa afinidade das toxinas, um gene que ele vai interferir na ligação da toxina com o seu receptor. Então, nesse caso, não ocasiona aquela modificação na osmose da célula e a célula segue intacta e com o animal vivo. Então, é preciso a gente pensar bastante de como fazer uso dessas tecnologias para que ela continue sendo, né, efetiva como já é atualmente. Então, a gente, para fazer os trabalhos, a gente consultou, além do site das empresas que produzem esses bioprodutos, como também a Embrapa, né, que é um provedor muito importante nessa área de estudo.